Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. A comida, a história, a cultura, tudo aqui respira um ar marinho. Por que a costa do Chile é tão rica? Qual a relação dos chilenos com o oceano? Para nós é mais bem importante. Para nós o mar é muito importante. Muita gente vive do mar. Que trabalham no mar. Todo dia é dia de marisco fresco. É muito bom. Além de pescar, os chilenos também descobriram que é importante cultivar os frutos do mar. E ainda, Chiloé, um arquipélago precioso, o último recanto conquistado pelos espanhóis. Aqui, a Cordilheira dos Andes mergulha no Pacífico. O Globo Ecologia está entrando no ar. Mar e montanhas. Esses são os principais elementos da geografia chilena. O litoral tem 7.700 quilômetros, de Arica ao Cabo de Hornos. Tudo aqui tem a ver com o mar, um dos mais ricos em vida animal do mundo. O território chileno tem pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, incluindo a Antártica. O mar territorial, zona econômica exclusiva do país, tem 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Chile é mais mar do que terra. O professor Helmut Sievers, do Instituto de Oceanologia da Universidade de Valparaíso, explica por que existe tanta vida no mar do Chile. A costa chilena, em geral, tanto de Chile e A costa chilena e a costa peruana são favorecidas por dois fenômenos. Por doble fenômeno. O primeiro são as correntes marinhas. A grande corrente gelada que vem da Antártica, carregada de nutrientes, se divide em dois ramos. Um vai para o norte e forma a corrente de Humboldt. E o outro vai para o sul e volta a integrar a corrente circumpolar antártica. O outro fenômeno é a ressurgência. Ela é provocada pela força combinada dos ventos com o movimento de rotação da Terra. Na costa do Chile sopram ventos do sul e do sudoeste em direção à Terra. E sopram também os ventos alísios, que vão do continente para o mar. Os ventos deslocam as águas que ficam na superfície do mar. Então as águas profundas e geladas, ricas em nutrientes, sobem para a faixa do mar mais iluminada pela luz do sol. Esta água profunda é uma verdadeira sopa de nutrientes, que favorece a multiplicação do fitoplâncton, algas com uma só célula, o primeiro elo da cadeia alimentar marinha. Os peixes pequenos comem o fitoplâncton. Outros animais marinhos comem os peixes, e assim sucessivamente até se formar a grande riqueza de vida animal nos oceanos. O fitoplâncton floresce e em torno dele se inicia a cadeia de alimentação. A ressurgência acontece não só na costa chilena e peruana, mas também na Califórnia, sul e norte da África, em Portugal e em vários outros lugares. Uma curiosidade: no Brasil, a ressurgência acontece em Arraial do Cabo e em Cabo Frio, no litoral fluminense. Aliás, o nome Cabo Frio vem daí. Um cabo banhado por águas geladas vindas da Antártica. Estas mesmas águas, cheias de nutrientes, enriquecem todo o litoral chileno. É impressionante a quantidade de mariscos e frutos do mar. O Chile é um dos maiores produtores de peixe do mundo. E os frutos do mar representam o terceiro produto de exportação chilena. Uma longa tradição liga o país ao oceano.
Porto de Valparaíso, a principal porta de entrada para grande parte dos imigrantes que chegaram ao país vindos da Europa e outras partes do mundo. Hoje, as modernas instalações portuárias são utilizadas para enviar ao mercado internacional os produtos típicos do Chile, entre eles os frutos do mar. Mercado Central de Santiago, um dos lugares mais atraentes da capital chilena. Frutas, legumes, verduras, temperos e pimentas variadas. Tudo o que é preciso para preparar um bom peixe, você encontra aqui. Os frutos do mar estão por toda parte e os restaurantes exibem seus melhores pratos para atrair o visitante. Este garçom é também guia turístico e se expressa em bom portunhol. Bom dia, bom dia. Aqui o que nós temos são alguns dos frutos de mar e peixes típicos do Chile, por exemplo, a centolla. Centolla é um cangrejo gigante que vem do extremo sul, de Punta Arenas. Centolla. Tem o camarão pequeno e o camarão grande, que pode ser grelhado em azeite de oliva com alho, por exemplo. É muito gostoso. Vocês têm camarão no Brasil. O caranguejo comum e corrente. No lado tem o peixe-espada ou albacora e ao lado as machas. As machas, al igual que as vieiras, pode ser gratinado com queso parmesano ou com queso roquefort. Muito gostoso. O picoroco, aquele é um molusco que vem dentro desta rocha. Esta é a rocha do picoroco. E apesar de ser feo, muito gostoso. Temos a langosta. Langosta vem do archipiélago Juan Fernández. Linguado. Calamar, ou lula para vocês, para nós é calamar. Temos o salmão da região dos lagos. O salmão vem de 1050 quilômetros sul de Santiago. Ouriço. O ouriço é muito iodado, dizem que é afrodisíaco, falam. E finalmente o congrio, que é um peixe típico do Chile. Este é o porto de Angelmó, o principal mercado de marisco do Chile. Aqui chegam os mais diversos tipos de marisco, capturados de maneira artesanal nos mares do sul. A movimentação é intensa nos barcos, com os purões cheios de mariscos. Eles são limpos, embalados e comercializados ali mesmo. Você trabalha nisso há muito tempo? Sim, a gente vive de coletar mariscos. E que marisco é esse? É a cholga. Normalmente trago 50 sacos com 30 quilos cada. Mas agora estamos trazendo mais por causa da Semana Santa. E o que seria do Chile sem o mar? Creio que nada. Temos uma das maiores costas do mundo, banhada pelo Oceano Pacífico, que, aliás, não é nada pacífico, mas é muito bom pra gente. A almeja, outro tipo de marisco, também é comercializado por aqui. Esta é a costa dos mariscos. Todos os dias vêm comprar mariscos frescos. Porque todos os dias nos compra aqui. Assim que todo mundo gosta. Sempre tem barcos chegando das ilhas, no inverno ou no verão. O homem sempre pescou, mas hoje é possível e necessário cultivar os peixes. A água aqui é muito limpa, muito transparente, dá até vontade da gente mergulhar. Mas a temperatura é muito fria, é água para salmão. No próximo bloco. E mais, vamos ao arquipélago de Chiloé, onde os Andes mergulham no oceano. O Globo Ecologia volta num instante. Até já! Em cima da hora, o registro dos acontecimentos do momento no Brasil e no mundo. A cada hora, a informação imediata, o desenvolvimento dos fatos. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora.
Este canal marinho separa a parte continental do Chile de um grande arquipélago, Chiloé, onde termina a região sul. A travessia do canal de Chacal dura 40 minutos. No caminho, encontramos aves marinhas e um bando de golfinhos. Eles estavam comendo. Com a chegada deles, pequenos peixes fogem rapidamente. Os turistas aproveitam para fotografar e apreciar a paisagem. Logo ao desembarcar na ilha de Chiloé, encontramos os catadores de alga, uma atividade comum no arquipélago durante a maré baixa. Elas são recolhidas à beira-mar e colocadas para secar na areia. Como se chama esta alga? Se chama pelídio e é exportada para o Japão. Você trabalha aqui todos os dias? Sim, todos os dias. E o que fazem com elas? Não sei bem, mas dizem que fazem remédio com as algas. Os chilenos se orgulham da beleza dessa região. São dezenas de ilhas recortadas, separadas umas das outras por canais e fiordes, golfos estreitos e profundos entre as montanhas. Antes dos espanhóis chegarem no século XVI, Chiloé era habitado pelos índios Uilites, que batizaram seus principais acidentes geográficos. Esta foi uma das últimas regiões conquistadas pelos europeus. Mais tarde, em 1818, quando o Chile se tornou independente, o arquipélago ainda continuou sendo espanhol por mais alguns anos e vivendo totalmente isolado do resto do país. Esta resistência ajudou o arquipélago a manter viva até hoje uma cultura própria. Os chilotes, como são chamados os nativos de Chiloé, vivem principalmente da pesca e do artesanato. No mercado da cidade de Castro, fomos conhecer de perto os produtos típicos. Na ilha de Chiloé, vendemos todo tipo de artesanato, a começar pelos trabalhos em lã. Depois de tosar as ovelhas, a gente usa uma roca para produzir o fio de lã. Aqui temos uma miniatura de roca. E com este fio são tecidos ponchos, blusas e suéteres. No mercado, encontramos também objetos em madeira, conchas e couro. Quase tudo aqui é feito em Chiloé. Castro é a cidade mais visitada do arquipélago. O colorido das casas de madeira, erguidas sob palafitas nas margens dos canais, ou construídas no alto das colinas, dá um charme todo especial ao balneário. As igrejas também são pintadas em cores vivas. Algumas foram construídas no século XVIII, utilizando uma técnica de encaixe que dispensa o uso do prego. A 58 quilômetros de Castro está o Parque Nacional de Chiloé. Como a ponte que leva à sede ainda não está pronta, a travessia é feita assim, em pequenos barcos. Criado em 1982, o parque tem mais de 43 mil hectares. No bosque, destacam-se estas árvores, chamadas arraianes. Ainda dentro do parque estão as dunas de Cucal, um imenso areal que parece não ter fim. Há cerca de 50 anos, este lugar era coberto de vegetação. O vento forte que sopra aqui foi trazendo areia, e assim se formaram estas dunas. As falésias, paredões de terra e areia à beira-mar, também estão presentes no parque. Algumas chegam a ter dezenas de metros de altura. Subindo numa falésia, a gente tem uma visão geral da ilha. Um detalhe geográfico importante na ilha de Chiloé ocorre aqui na região do Parque Nacional, o encontro da cordilheira com o Pacífico.
O cultivo de frutos do mar no Chile é um dos mais desenvolvidos do mundo. O Globo Ecologia foi ver como os chilenos cultivam salmão. O Chile é o segundo produtor mundial de salmão. São 180 centros de produção como este aqui, espalhados no sul do país. Mas antes de entrar numa fazenda marinha, é preciso desinfetar os pés. Um cuidado de higiene para não contaminar os peixes. A produção de salmão tem crescido muito. Em 1998, foram 180 mil toneladas. As vendas representaram 720 milhões de dólares. Aproximadamente 720 milhões de dólares anuais. As fazendas de salmão começaram em Puerto Montt e se espalharam até o extremo sul, o que significa que temos uma costa de 2.000 quilômetros com potencial para desenvolver a criação de salmões. Num trecho do litoral de 250 quilômetros ao redor de Puerto Montt estão 80% das fazendas marinhas. Esta atividade gera 20 mil empregos diretos e 8 mil indiretos. O salmão nasce em água doce, mas quando os filhotes começam a crescer, descem para o oceano. No mar, desenvolvem-se e quando está na época de desovar, sobem novamente os rios. Nas fazendas marinhas, procura-se imitar este ciclo de vida da espécie. Os ovos são fertilizados e os alevinos são criados em laboratório com todo o cuidado. Quando atingem 100 gramas de peso, eles sofrem uma metamorfose e necessitam de água salgada. Então são levados para os criadouros, áreas cercadas e protegidas no meio do mar. Isso aqui é 20 por 20 metros e tem 15 metros de profundidade. E quantos peixes são colocados aí dentro? Entre 20 e 25 mil. Uma boa produção no final de quantas toneladas? 80 toneladas por ano. É preciso ter um mar calmo, porque se fosse mar afora, essa estrutura seria muito custosa para poder fixar ela no lugar, né? A ração do salmão é feita de peixe. O tamanho da ração varia de acordo com a idade dos salmões. É por estes tubos que a comida chega aos criadouros. Na hora do almoço, eles dão um show. No litoral chileno, o salmão encontra condições favoráveis para chegar ao tamanho comercial mais rapidamente do que no resto do mundo. O Chile produz e exporta salmão fresco, congelado, defumado e também cortes especiais para os mercados mais exigentes. O Chile começou a exportar salmão em 1981. O principal desafio foi vencer a desconfiança dos mercados internacionais com relação a um produto sul-americano. Para resolver este problema, foi criado um selo de qualidade, uma garantia de que o peixe foi produzido em condições corretas de higiene, temperatura e cuidados na manipulação. Nossos principais mercados são Japão, Estados Unidos e, em terceiro lugar, o Brasil. Aliás, o Brasil vem se revelando um mercado de grande potencial. Por que é que essa região aqui do Chile ela é adequada para a criação de salmão? Bom, essa região é adequada porque cumpre 3 condições. A primeira é a temperatura da água, que precisa ter uma temperatura adequada para o crescimento. A segunda é que é protegida, tem muito fiordo, muito canal que protege a estrutura do centro produtivo. E a terceira é a qualidade da água, né? Precisa ter águas não poluídas
para que o salmão possa se desenvolver adequadamente. Quer dizer que o Chile leva vantagem sobre outros países por conta de sua geografia? Leva. Eu acho que no Cono Sul não tem uma região como essa aqui para produzir salmão. Só você tem no hemisfério norte, em regiões como Noruega, Escócia ou Canadá. A criação de salmão tem um impacto muito pequeno sobre o meio ambiente. Atividades como esta são uma garantia de que estamos trabalhando pelo nosso futuro comum, um mundo em que o respeito à natureza é também o respeito por nós mesmos. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima. Rock, jazz, candomblé. Uma mistura de ritmos que acaba em forró. A gente escuta tudo e tudo acaba fazendo parte do universo, mas sem abdicar da proposta que é fazer música pernambucana. Eles já se apresentaram nos Estados Unidos e na Europa. Lançando o segundo CD, o grupo Mestre Ambrósio. Eu já virei brasileiro. Almanac, neste sábado, 00:30. Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Muda o governo de Israel, mas o que muda para a paz no Oriente Médio? O governo recua e muda a interpretação do ponto e vírgula nas regras da Previdência. Mas afinal, o que mudou até agora com toda a reforma da Previdência? E a obra de Dias Gomes, o subversivo que escolheu a televisão como veículo para chegar aos corações e mentes dos brasileiros. Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 11:00. O espaço aberto está na casa de uma cigana. Sim, cigana, porque assim Guimarães Rosa chamava a fotógrafa Maureen Basiliati, que está no Brasil há muitos anos, se naturalizou brasileira, apesar de ter nascido na Inglaterra, e que fotografou, e que caminhou, e que conheceu muito do Brasil. Com Rosa, com Darcy Ribeiro, com os irmãos Vilas Boas. Espaço aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 21:30. Economia, negócios, finanças, entrevistas reveladoras. Conta corrente especial. Todo sábado, 1:30 e 8:30. Eu realmente vi dificuldade financeira. Depois eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Eu não renunciarei, eu irei até o final. Ninguém quer me ouvir. Não há interesse em me ouvir. O poder tem interesse em me ouvir. Esses depoimentos têm sido vistos pelo brasileiro sempre com o mesmo sentimento, um misto de curiosidade, assombro e desengano.
No momento em que o Brasil volta a conviver com escândalos diários nas CPIs do Senado, o Arquivo N resgata um pouco da história dessas investigações. Essas são cenas que se repetem há vários anos. Senadores e deputados reunidos em comissões investigando algum escândalo que tenha abalado o país. Só para se ter uma ideia, o Brasil tem instaladas hoje 38 CPIs, somando estados, municípios e União. O resultado nem sempre é como esperamos. Mas já tivemos deputados caçados, tesoureiros presos e até mesmo um presidente derrubado por causa dessas comissões. É sim, e que o Brasil... Nem tudo acabou em pizza. Mas o que será que fica na memória do povo brasileiro? Quais são os personagens que sempre vamos lembrar? E por que esquecemos alguns tão facilmente? O repórter Alexandre Garcia foi às ruas de Brasília fazer um teste de memória com as pessoas. Hoje todo mundo sabe quem é o deputado Sérgio Naia. Mas e dentro de 4 anos, será que alguém vai lembrar? Afinal, nem passaram 4 anos e pouca gente ainda lembra quem foram os anões do orçamento. O senhor lembra quem foi o deputado João Alves? Era o chefe dos anões. Lembra de algum dos chefiados? Não. O povo só lembra do mestre, João Alves. Mas os outros anões não eram Dunga, Tim, Zangado, Feliz, Soneca e Dengoso. E sim, Manuel Moreira, Cid Carvalho, Carlos Benevides, Genebaldo Correia, José Geraldo Ribeiro, Fábio Raunhete, Ibsen Pinheiro, Feres Nader,